Olá, turma! Nas nossas discussões de hoje, continuaremos discutindo sobre noções de semântica. Iremos concluir esse conteúdo falando um pouco sobre paráfrase, polissemia e ambiguidade. Iremos iniciar falando sobre paráfrase. Nós temos aqui o texto A e o texto B, que são textos que estão presentes no livro didático de vocês, no livro de língua portuguesa, na página 186. O texto A diz o seguinte: quando me acontecer alguma pecúnia, compro uma ilha, minha ilha, e só de a imaginar já me considero seu habitante. Ficará no justo ponto de latitude e longitude, que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens, nem me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta é a ciência e, direi, a arte do bem viver, uma fuga relativa e uma não muito estouvada confraternização. É um texto de Carlos Drummond de Andrade, né? Divagação sobre as ilhas. E do outro lado, nós temos uma paráfrase desse texto. A paráfrase diz o seguinte: quando eu tiver dinheiro, pretendo comprar um lugar sossegado onde viver. Fico imaginando e já me vejo morando lá. Meu refúgio não ficará muito distante, isolado, mas também não ficará muito perto, pois assim não serei obrigado a conviver diariamente em sociedade. Acho que encontrar um equilíbrio, um meio termo entre o distanciamento e uma convivência menos intensa com as outras pessoas, é um jeito sábio de viver. Observe que aqui nós temos as ideias principais do texto A, porém elas foram reescritas por uma outra pessoa. E aí vocês podem estar se perguntando por que que nós estamos estudando a paráfrase nesse conteúdo, né, que é a semântica. Exatamente porque a paráfrase ela está relacionada ao sentido, ao significado. O que é parafrasear? Parafrasear é quando eu leio um texto e, a partir do que eu entendi, eu vou reescrevê-lo, né, colocando as ideias principais. Então, isso a gente consegue observar, né, em relação a esse texto A e texto B. O texto A de Carlos Drummond, que é parafraseado através do texto B. Nesse texto B, a gente consegue observar que nele está presente as principais ideias contidas no texto A. Em relação à paráfrase, a paráfrase é todo enunciado, frase, trecho de texto ou texto que estabelece com outro enunciado uma equivalência geral de sentido. Então, precisa haver essa relação de sentido. Ah, eu vou parafrasear um poema de Vinícius de Moraes. Ok. Então, para que eu parafraseie esse poema de Vinícius de Moraes, é preciso que na minha paráfrase possua essa relação de sentido com o texto que eu estou parafraseando, porque senão não será uma paráfrase. Uma paráfrase pode ser empregada com diferentes finalidades. Uma delas é reapresentar de maneira mais simples o conteúdo de um texto difícil. Então, digamos que eu faço a leitura de um texto difícil. Às vezes até o professor, né, faz a leitura do texto difícil. Uma forma de tornar aquele texto mais fácil, mais acessível para os alunos, é através da paráfrase. Ou seja, eu vou ler aquele texto, vou pegar as principais ideias daquele texto e apresentar aos meus alunos. Uma outra finalidade é exprimir determinadas intenções em relação ao texto original. Ao escrever a minha paráfrase, eu posso estar fazendo isso também, né? Colocar as minhas intenções, as minhas interpretações em relação ao texto original. Ajudar a memorização de conteúdos de texto quando estamos estudando é outra finalidade muito bacana. Por exemplo, eu pego um texto de 50 páginas para estudar. Não tem como eu memorizar tudo que está ali, né, naquelas 50 páginas. Então, uma forma de memorizar é através da paráfrase. Eu vou estar colocando as principais ideias daquele texto e dessa forma se torna mais viável a memorização.
possibilitar a citação de opiniões e ideias sem transcrevê-las literalmente de um texto original. Então, é uma outra possibilidade, né? Pegar as opiniões e as ideias do autor e transcrevê-las, né? Sem ser exatamente uma cópia do texto original, mas sim a partir da minha compreensão. Um exemplo de paráfrase, gente. Eu tenho a seguinte frase: Flamengo goleia Santos no Maracanã. Como é que eu posso estar parafraseando esta frase? Ou seja, trazendo todas as ideias principais, mas não exatamente da forma como ela está escrita aí. Eu posso dizer que Santos é goleado pelo Flamengo no Maracanã. A informação é a mesma? Sim, mas observe que eu não escrevi exatamente do mesmo jeito. Eu mudei, eu investi a ordem das palavras. E isso é uma paráfrase. Um outro exemplo é esse pequeno texto que diz o seguinte, né, no diálogo. Pai, o tio João, ele disse que quando era pequeno, o senhor é quem cuidava dele. O tio João gosta muito do senhor. O senhor é mais velho do que ele quantos anos? E aí o pai responde: Ué, meu filho, eu não sou mais velho. Ele é que é mais novo do que eu, 4 anos. Ah, professora, mas onde é que está a paráfrase aí? Se vocês observarem, o pai, ele diz exatamente o que foi perguntado pelo filho, né? O que o filho perguntou? O senhor é mais velho do que ele quantos anos? Ou seja, você é mais velho quantos anos do que o tio João? Ele é mais velho 4 anos. Porém, para falar de uma forma mais eufêmica, né, mais suave, ele diz: Ué, meu filho, eu não sou mais velho do que o seu tio. O seu tio é que é mais novo do que eu, 4 anos. Então, aqui traz essa ideia de paráfrase, não é por quê? Porque a paráfrase é quando nós trazemos uma informação em que nela está contida as ideias, os sentidos do texto original. Então, o pai, ele responde o que o filho perguntou, só que através de uma paráfrase, ele muda a ordem da frase, ou seja, ele realiza uma paráfrase, ok? Essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.